E hoje teu time teve a transpiração que você falou pra gente, que teve contra o Fluminense, mas teve inspiração hoje, Anderson. Queria que você falasse dessas situações que eu coloquei e dessa vitória maiúscula que o Ceará teve hoje diante do Palmeiras. Assim, particularmente, eu acho que foi um jogo muito bem disputado. A equipe do Palmeiras, uma equipe que é muito difícil assim de você conseguir espaços, conseguir criar situações de gol, né? A gente teve como você falou, assim, a gente foi muito efetivo hoje nas situações que nós criamos. A gente até perdeu algumas outras, principalmente quando a gente tomou algumas decisões equivocadas. Mas o que eu gosto dessa equipe do Ceará é o nível de competitividade. Acho que de forma geral a gente tem jogado um pouco mais organizado, assim, a gente está mais próximo. Eu acho que com o passado, né, desse período mesmo de preparação, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, né, que eram muito importantes, o jogo de profundidade, uma equipe que também que possa tocar bem a bola, que possa ter um pouquinho do controle do jogo. A gente ainda tem alguns ajustes a serem feitos, mas eu não gostaria de avaliar o jogo hoje sem mencionar, principalmente, acho que duas coisas muito importantes. Primeiro, o nosso torcedor, que eu tenho que enaltecer muito, porque nós estamos chegando aí no final do mês, é sempre muito complicado para todo mundo, né, poder abrir mão de algumas coisas para poder apoiar o seu clube aí do coração, mas a gente sabe que a torcida é apaixonada e eles nos incentivaram demais, nos deram muita força, muita energia, e a gente tem um compromisso nosso que a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. É fundamental assim que eles possam acreditar no que a gente tem feito. Não é fácil jogar esse Campeonato Brasileiro, é muito difícil, gente. Assim, para você ter uma ideia, a equipe do Palmeiras é uma equipe que, né, eles trocam jogadores, você vai ver o banco, ainda tem inúmeros jogadores muito qualificados que podem entrar a qualquer instante e mudar a partida. Então a gente sabe que é um grande desafio, mas a gente tem muita gana, né? E eu gostaria de agradecer muito o nosso torcedor e agradecer demais, né, assim, os atletas pela dedicação. É um resultado deles, é uma vitória deles, do empenho, da dedicação, do grupo inteiro. Se o time que jogou hoje, né, criou boas situações, foi muito em virtude também dos nossos trabalhos, dos nossos treinamentos. Sempre quem não está jogando está criando muitas dificuldades. O nível de competitividade dos nossos trabalhos é excelente. E o Ceará é um clube que, a cada dia, né, eu fico mais apaixonado pela organização, pela seriedade. É um clube que mede bem, né, tudo que tem que fazer, que faz o que é necessário fazer, e tirando da onde a gente não sabe, que às vezes não tem tanto. Então, eu acho que é uma vitória do clube, do elenco e principalmente do nosso torcedor, que é a razão maior de qualquer clube de futebol no Brasil. Anderson, primeiro, parabéns pela vitória, né? Cadê? Aqui, ó. 5 rapazes aqui, baixar, a gente consegue ver. Primeiro, parabéns pela a vitória muito bacana. E aí eu queria fazer uma seguinte indagação. Se nós deixarmos de lado o resultado e focarmos na entrega da tua equipe, na obediência tática que a tua equipe teve, no adversário que você teve hoje, na entrega de um modo geral da tua equipe, dá para dizer que foi a melhor partida sob o teu comando do Ceará? Acho que quando você vence um time que é o líder do campeonato, né, um treinador que serve de inspiração para todos nós treinadores, né, o Filipão além do treinador que um ser humano sensacional, e a gente não cansa de admirá-lo, e a gente fica até, né, olhando do outro lado assim, e vê um treinador multicampeão, um treinador de uma carreira fantástica. É um prazer enorme para nós treinadores que estão aí nessa caminhada, né? Não iniciando, mas nessa caminhada. Então, é sempre motivo de muito orgulho a gente poder enfrentar essas equipes, esses treinadores. E acho assim, quando se vence, né, como a gente venceu o líder do campeonato, a equipe que não perde um Campeonato Brasileiro há muito tempo, eu acho que cria uma atmosfera diferente. Mas eu acho que nós fizemos outros bons jogos também. Acho que em determinados momentos o resultado acabou escapando,
mas que a gente merecia um resultado diferente, com atuações também muito convincentes, boas também, né? Mas quando você consegue ter uma atuação convincente e, ao mesmo tempo, o resultado, é claro que eleva, né, o nível de reconhecimento. Mas eu ponho, sim, como uma das grandes partidas que a equipe fez. A gente não tem que se iludir com o resultado. Eu falo muito para os atletas, quando se ganha não está tudo certo, tem muita coisa que a gente precisa ajustar, e eles sabem disso, eu já falei com eles após o jogo. E quando se perde também não está tudo errado, a gente tem que ter um equilíbrio para poder continuar com as nossas convicções, continuar trabalhando e sabendo que passo a passo a gente vai ter argumento para poder sempre fazer jogos assim, né? Jogos competitivos, com muita disputa, muita entrega, onde a gente acabou sendo mais efetivo. Anderson, boa noite. Também Boa parabenizá-lo pela Obrigado. grande partida, né? Não só você, todo o elenco. E eu conversava com o Juninho Quixadá após a partida e ele até me dizia, rapaz, como é que eu vou voltar num momento desse, né? Que o jogo de hoje foi espetacular. Eu te pergunto, em algum momento da partida você pensou em usar o Juninho Quixadá? Até porque a gente viu, né, no jogo passado, o Gonçalves teve aí uma chance, né, entrou, se ouve bem e garantiu posição e fez uma bela partida hoje. E queria também te perguntar se você se encontrou por aí pelos corredores com o Filipão, porque você abriu uma encrenca grande para ele, né? Ele mesmo já disse que a luz já acendeu uma luz de alerta. Eu tive contato com o Filipão antes do jogo, depois. Eu tive uma reunião com os treinadores lá na CBF, nesse período de folga. A gente teve a oportunidade de conversar. O Filipão sempre foi muito receptivo com a minha pessoa. A gente sempre que encontra, são grandes partidas. Eu tive aí com o Palmeiras pelo menos umas duas decisões de Copa do Brasil seguidas, uma com a América e a outra com o Bahia. Foram jogos muito bons, muito qualificados. Com a América não era o Filipão, era o Roger, mas a segunda já era com o Filipão, e jogos muito bons. Então, assim, é sempre, como eu falei, prazeroso a gente poder estar disputando um campeonato com esses, né, esses treinadores que, sem dúvida nenhuma, são treinadores fora da curva, assim, né, como vencedores. O Quixadá, cara, assim, ele está cada dia melhor, né? Ele vai ter oportunidade. Todo mundo sabe no elenco, e eu tenho falado isso de maneira muito clara, que todos terão essas oportunidades, né? É claro que, em determinado momento, você está ali pensando em algumas possibilidades, né? Se o jogo caminhasse para uma determinada situação, a gente podia pensar muito fortemente nele. A cabeça do treinador, gente, ele fica o tempo todo ali vendo o jogo e pensando em possibilidades. Às vezes até difícil, assim, né? Porque parece que a gente fica meio louco, assim, né? Porque muitas possibilidades que vão se desenhando com uma jogada certeira, com um gol que é feito, com um gol que é sofrido. Então, assim, quando a gente convocou é porque a gente tem sempre expectativa de utilizá-lo, né? E ele vai estar bem preparado a cada dia mais para poder nos ajudar, e vai nos ajudar muito, né? Porque é um jogador realmente de muita qualidade. Anderson, à sua direita aqui. Boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado. Foi marcado um pênalti para o Palmeiras, aí o VAR entrou em ação, falou para o juizão lá dar uma olhada, ele viu que não era bem assim, voltou atrás, não marcou o pênalti, logo depois sai o segundo gol do Ceará. Nesse contexto aqui que eu falei, quando sai aquele segundo gol, é uma sensação de... hoje ninguém tira essa vitória, não? Foi mais ou menos isso que você pensou? Cara, eu estava ali faltando mais ou menos 1 minuto e meio para acabar o jogo. Eu faço a seguinte conta: se os caras fizerem um gol agora, pegar a bola lá atrás e comemorar, será que vai dar tempo deles terem mais uma chance? É a conta que eu faço sempre. Não dá para cravar, entendeu? Acho assim, eu tenho que fazer uma ressalva, que eu acho que o lance do primeiro gol, nosso primeiro gol, que o VAR também teve uma participação, e eu acho que a gente está meio que equivocado, pelo menos na minha leitura sobre o que é o futebol. O VAR não está aí para poder impedir qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo de erro. Ele tem que ser utilizado em situações muito grosseiras mesmo, assim.
Eu acho que a gente está utilizando ele a todo gol que sai, a gente quer trazer uma jogada que aconteceu na origem. O árbitro, eu às vezes percebo que daqui a pouco a gente não vai ter árbitro de campo mais. Vai ter só um alto-falante com um apito, que o cara apita daqui, para o jogo, e vai falar, foi falta para fulano. Porque o árbitro que está dentro do campo, ele precisa interpretar a jogada. Tem jogada para mim que é falta, para ele não é. E ele está ali para isso. E isso é um direito que ele tem, que a gente não pode tirar, dele interpretar a jogada de acordo com aquilo que ele está observando em loco. Uma coisa é você ver a imagem depois, outra coisa é você em loco. Você vê algumas situações que são simulações, às vezes o jogador nem encostou, nem deu aquele tranco, e o jogador se projeta, e às vezes você está ali, você está vendo, fala, não foi para isso. Então eu acho que é a conduta que às vezes a gente está exagerando. Não pode ser todo gol que sai que a gente vai, né, utilizar o VAR. Então é um lance muito na origem da jogada, a intermediária defensiva do Palmeiras. Ele mandou o lance seguir na interpretação dele e acho que não cabia nem a pergunta, né, para o VAR. Mas cada jogo é uma situação. No momento que você tem um pênalti marcado, a sua perspectiva também, os caras podem empatar o jogo, como é que vai ser? Então, a gente tem que viver o lance, o jogo a cada instante e estar preparado para fazer as intervenções que a gente acha que é necessário. O Anderson e Bernon, primeiro lhe parabenizar pelo que você fez hoje, tecnicamente e taticamente, com o Vozão e conseguindo uma grande vitória. Como é que é para você uma grande vitória, mais de 33, 34 jogos invicto Palmeiras em campeonatos brasileiros? O Ceará ganhou jogando bem, por sinal. E você já passa a pensar no jogo contra o Internacional? Vou começar pelo final, né? Eu queria ter essa noite bem tranquila, para poder pensar no Internacional só na segunda-feira, mas infelizmente, a cabeça de treinador já está aqui pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser, né? Eu queria me desligar um pouquinho desse momento, mas não tem como. A gente já pensa nesse confronto extremamente difícil contra o Internacional. Eu conheço bem como é jogar lá no Beira-Rio o trabalho do Odair é um trabalho fantástico. Ele está há muito tempo no clube, muito tempo no cargo como treinador. Uma equipe extremamente competitiva, que dá poucas oportunidades para os adversários. Então a gente sabe que precisa se preparar bem, recuperar, descansar, porque vai ser um confronto dos mais difíceis. A primeira foi da satisfação, cara. Assim, eu confesso para você que, independente dessa questão da invencibilidade, né, ganhar de um dos gigantes do futebol brasileiro é sempre muito prazeroso, né? Eu falo a verdade para você, assim, o campeonato de Série A, qualquer jogo que você ganha, cara, eu não sei se é um misto de felicidade ou de alívio, né? Assim, tem hora que eu não sei o que é felicidade ou o que é alívio mesmo, sim, porque a gente precisa tanto do resultado, né? Eu fico vendo aí o que a equipe do Palmeiras foi recepcionada ontem, né? No hotel. Eu acho isso muito ruim assim para a gente, né? A gente está entrando num momento em que a tolerância é zero, entendeu? A gente tem que ganhar tudo e a gente não vai ganhar, cara. A gente vai criar sempre ilusões. É muito difícil. Quando você vai para um jogo, você pode ter 3 resultados: vitória, derrota ou empate. E todo mundo quer o mesmo resultado, e todo mundo joga para poder ter o mesmo resultado, todo mundo se prepara da mesma forma. Então, uma equipe está liderando o campeonato, ser recepcionada como aconteceu, eu só acompanhei, é muito triste, porque são jogadores que estão, né, há quase 2 anos assim, com um desempenho enorme. A Copa é sempre um resultado que pode escapar. O campeonato é o que mede realmente o que é uma ótima equipe, né? Acho que é só que no Brasil que nós temos quase que a Copa do Brasil o mesmo peso no Campeonato Brasileiro, porque em qualquer outro país do mundo são dimensões bem diferentes. O campeonato é muito mais difícil de ser ganho do que uma Copa, né? Anderson. Oi. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Queria que você falasse o que representa essa vitória contra o Palmeiras para o trabalho de vocês
e ainda mais tendo uma sequência difícil também, né? Tem o Internacional, depois tem o Clássico Rei. Até esse jogo contra o Palmeiras eram 4 jogos sem vencer, e agora já são 2, na verdade, sem perder, né? Já muda a sequência, Já muda. né? E queria que você falasse também do Matheus Gonçalves, né? Que entrou muito bem, fez o gol, e é numa posição que até agora nenhum jogador do Ceará encaixou bem ali. A questão do Matheus é um jogador que chegou e, antes da parada, teve uma lesão e atrapalhou muito essa sua participação. É um jogador rápido, de velocidade, é um jogador que todo mundo busca e procura, né? Claro, e coincidiu também do próprio Leandro tá tendo um probleminha no pé, numa fascite, ele está se recuperando. Então o Matheus pegou a oportunidade, né? A gente tem um jogador muito jovem, muito promissor ainda, que é o Rick, que vai maturar muito, está aprendendo muito, eu tenho certeza disso, e a expectativa é que ele possa futuramente nos ajudar muito, eu não tenho dúvida, né? E ajudar muito o Ceará. Então a gente está avaliando constantemente, tentando fazer as mudanças que a gente acha que são mudanças que podem fazer com que a equipe se qualifique cada vez mais, vivenciando principalmente cada dia, vivenciando cada situação. A sequência é sempre muito difícil, não tem jogo fácil, a gente tem que olhar um jogo de cada vez. Agora nós temos pela frente o Internacional e vamos nos preparar para que a gente possa fazer uma grande partida lá, né? Mas é sempre com essa visão, né? Um jogo de cada vez, e vale muito os 3 pontos, cara, assim, independente de contra quem a vitória, é uma vitória difícil, brigada, e hoje foi assim, cada centímetro do campo foi extremamente disputado, assim, parecia que eram 2 equipes lutando muito pelo resultado, e a disputa em cada faixa do campo foi imensa, assim. Anderson, aqui. Tudo bem? Tudo bem. Noite. Boa noite. Prazer conversar com você, principalmente depois de uma vitória. Obrigado. A gente sabe do seu trabalho, não sabe muito como você trabalha, mas sabe do seu trabalho, da sua vontade, do que você faz e das coisas que você diz em relação ao pensamento relacionado ao Ceará. Hoje eu vi um pouco do que você disse, que era uma possível mudança de patamar pós-intertemporada. Mas eu não quero te perguntar sobre isso, porque muitas perguntas foram direcionadas a esse jogo e essa vitória contra o Palmeiras. Queria te perguntar sobre Leandro Carvalho, um jogador que chegou com expectativa imensa, porque não foi só uma, foram 2 passagens importantes no Ceará. A primeira, cooperando demais para um acesso. A segunda, cooperando demais. E eu estava fazendo toda a cobertura, entendo mais ainda para uma permanência. E esse ano ele chegou e não conseguiu mostrar de cara, como das outras vezes, aquele mesmo futebol. Mas hoje ele entrou em campo e conseguiu de cara fazer um gol. O quanto isso pode fazer diferença em relação ao Leandro, em relação a qualquer jogador? Nós somos seres humanos físicos, mas também mentais, né? A parte psicológica, ela também tem a ver com tudo que a gente faz. O quanto você entende que isso vai ser importante para o Leandro Carvalho? Eu costumo falar com os atletas que nós não somos um corpo que carrega uma cabeça, é uma cabeça que carrega e conduz um corpo, né? Então, quando você tem algumas dificuldades no lado emocional, e infelizmente a gente vê a todo instante pessoas que tiram a vida, pessoas que são pessoas bem estruturadas, que têm uma família correta, que tem um sucesso financeiro, um reconhecimento em termos de profissão, e muitas vezes essas pessoas convivem com aspectos ruins em termos emocionais. Então, assim, a gente está vendo a todo instante isso, né? A gente fica muito preocupado com essas questões de rede social, de likes, não sei o quê. A gente está perdendo um pouquinho do contato com o ser humano, né? da proximidade, do bom papo, de poder curtir cada momento da melhor maneira possível. Então, como ser humano, a gente não tem regra, né? Não é certo. O jogador passou muito bem aqui uma temporada, a segunda, a terceira vai ser excelente. Não, eles oscilam muito, até por esse aspecto emocional.
E no caso específico do Leandro, o Leandro, desde quando eu cheguei aqui, ele convive com um problema, que é um problema que incomoda muito o jogador, que é na planta do pé, quando ele pisa, né, não sei se vocês têm oportunidade assim, de correr um pouquinho com chuteira, né, mas a chuteira ela vai criando alguns calos, algumas coisas, não é um calçado extremamente confortável, assim, né? Correr de chuteira exige uma certa adaptação. E o Leandro acabou criando uma pequena inflamação em cima, principalmente da onde ele pisa ali com a chuteira, e isso incomoda demais. Então o Leandro perdeu alguns trabalhos, alguns treinamentos, e em alguns jogos ele fez com muita dor. E a gente sabe da qualidade, é um jogador de uma qualidade imensa, um jogador muito importante para a equipe do Ceará, muito importante para nós, e a gente confia muito nele, né? E aos poucos ele vai naturalmente lutar aí pela sua titularidade, é um jogador muito capaz para isso. Ô, Anderson, eu vou voltar para a questão da transpiração que você tocou na tua última entrevista, né? Uhum. E vou colocar 2 jogadores aqui que hoje, para mim, sinceramente, claro que todos correram, todos que você colocou também no jogo, além do time que você começou, também correram, transpiraram muito, mas o Valdo hoje fez uma partida que realmente não é para ser esquecida por ninguém que esteve aqui no Castelão, e nem por ele, acredito também. E o William Oliveira deixa transparecer alguma situação, ele tem tanta vontade que às vezes ele passa da bola. Ele esquece o lance, que o lance está acontecendo aqui, ao lado dele não, ele passa. Eu queria que você falasse sobre o Valdo no teu time, como ele cresceu com a tua chegada, porque se eu pegar um histórico do Valdo, você não estava aqui, com o Chamusca, ele nunca conseguiu ser titular. Entrava em algumas partidas, mas não foi titular. Com o Lisca também aconteceu isso, com o Givanildo também aconteceu isso, quando passou por aqui. E ele falou sobre isso também lá na sala de imprensa, que nunca conseguiu ser titular, e com você ele está tendo essa chance. Queria que você falasse desse momento que o Valdo vive, das partidas que ele vem fazendo, e do William Oliveira, por ser um jovem ainda, com muita vontade em campo. Vou começar pelo William. O William é um jogador que, até pouco tempo, né, a experiência dele numa Série A era muito pequena, assim, esse enfrentamento desses jogos. Então tem muita coisa que ele está visualizando agora, né, o enfrentamento contra esses gigantes, atletas que são muito capazes, o jogo como ele flui, né? Mas é um menino de ouro, um menino dedicado, e assim, acho que ele fez uma ótima partida. Teve alguns lances que ele podia ter, talvez, executado de uma maneira um pouquinho diferente, mas com personalidade, ele participando do jogo, ele tentando, isso é inspirador para todos nós, assim, né? Porque a gente pega jogadores que não tiveram tanta experiência numa série de elite como é a Série A do Campeonato Brasileiro, mas eles estão galgando esse espaço com muita energia, com muita entrega. O Valdo é um jogador que eu já enfrentei algumas vezes, sempre achei que tinha muita qualidade, assim, um jogador com um ótimo tempo de bola, um zagueiro rápido. E a gente observando, eu acho que estava num momento importante. O Thiago é um jogador muito importante para o nosso grupo, né? Um jogador assim, eu costumo falar que nós temos 3 titulares ali a princípio, né? Ainda temos o Brock e o Charles. E se precisar de um outro zagueiro, tem o Edinho, que joga muito de zagueiro, jogou muito comigo no Fluminense de zagueiro. Então a gente está muito bem servido, assim, né? Mas esses 3 em especial, assim, eu vejo que eles estão vivendo um grande momento, a competitividade é muito enorme ali, e nós jogamos contra o Fluminense sem o Luiz, e a gente teve um bom comportamento ali defensivo, e hoje foi com o Luiz e o Valdo. Então a gente fica feliz porque são jogadores que estão crescendo cada dia mais. Beleza, gente?